Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Então, antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço a todos, né? Por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário de sábado é levar uma informação para uma irmã, um irmão, né, que estão necessitados dessa informação. E também peço, né, para os irmãos e as irmãs que estão sofrendo com os flagelos destruidores de Deus, né? Peço para cada um paz, consciência, né? E consolo. Peço também ao presidente Lula, né, da cirurgia dele, que ele tenha um sucesso no pós-cirúrgico. Peço a permissão a Deus, né, para dar início aos nossos trabalhos, né? Pedindo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o comentário, eu gostaria de fazer uma comunicação que a partir do dia 25 de janeiro de 2024 vai passar nos cinemas o filme Nosso Lar 2, né? O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema. Imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas ao cinema. Então, o irmão, a irmã que não tiver cinema na sua cidade, procura um cinema, uma cidade próxima que tenha cinema, né? Ou senão o shopping, né? No shopping geralmente tem cinema. Se tiver um shopping na sua cidade, procure saber se tem cinema e vá ao cinema. A narrativa do filme, ele fala sobre mundo espiritual, umbral e um espírito de uma moça que não aceita a sua morte. Os mensageiros vêm fazer esse resgate. Uma outra observação é que o filme Nosso Lar 2, ele não é, a narrativa dele, né, não é do livro O Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né, pelo médium Chico Xavier, né, e pelo espírito André Luiz. E também gostaria de pedir perdão a vocês, porque no sábado passado eu coloquei o livro Os Missionários, né? E não os missionários, são os mensageiros. Por quê? Eu guardo meus livros, os livros, eu boto um em cima do outro. Então, o livro Os Mensageiros, ele fica o segundo. Na hora de arrumação, os Missionários da Luz, ele fica no terceiro. E aí eu troquei na hora da arrumação, botei os Missionários da Luz no segundo, né? E quando eu fui pegar o livro, geralmente eu não tenho um hábito de ler, eu já pego o que já sei de cabeça, né? A numeração. Então eu peguei os mensageiros, os missionários, né? Porque eu tinha trocado de posição e não percebi isso, né? Então peço perdão pelo meu equívoco, né? Então, vá ao cinema. O comentário de hoje, né, é sobre a trave no olho, né? A trave no olho
e o cisco a trave no nosso olho e o cisco no olho do próximo, né? Então, eu recomendo aqui, quem quiser dar uma lida, né, estudada, né, nesse livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo, do autor Allan Kardec, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? Você vai ter lá falando, né? Então, vamos entender mais ou menos, o que é isso, né? Então, que geralmente Jesus ele falava por parábolas, né? Então ele trazia um determinado assunto e que as pessoas no seu dia a dia entendiam, né? Tinham um entendimento do que ele falava. Então ele pegava uma expressão da população que tinha entendimento e ele começava a fazer uma explanação sobre o tema. Então, a trave no olho, né, e o cisco no olho do próximo, é isso. É que as pessoas, ela têm a mania de pré-julgar tudo, né? E esse pré-julgamento é feito através do próximo. Ela não faz um julgamento dos seus erros, ela só faz um julgamento dos erros do próximo. Às vezes eu fico observando pessoas, né, fazendo comentário, né, na internet, né, ela só fala daquele próximo, fazendo comentário sobre uma programação que ela viu na televisão, né? Ela não tem nem certeza se as pessoas fizeram aquilo mesmo que foi colocado. Ela está julgando, já está falando que tem que ser, a pessoa tem que ser condenada, né, porque fez isso, fez aquilo, e às vezes as pessoas não fizeram aquilo, né? Então, antes de a gente fazer, porque Jesus, ele coloca pra gente, cada um será julgado mediante a sua obra, né? Então, se eu julgo uma pessoa errada, eu vou ser julgado também. Por isso que às vezes uma pessoa, ela fala, pô, mas eu sou perseguida, né? As pessoas me perseguem. Mas ela não entende que ela talvez no passado ela perseguiu muita gente, né? Então a gente, em primeiro lugar, a gente tem que trabalhar bastante a espiritualidade. Quando a gente trabalha a espiritualidade, a gente não vai ficar se preocupando com o problema das pessoas, a gente vai se preocupar em ajudar as pessoas, né? E não de fazer julgamento do próximo, né? Porque quem nos colocou como juiz ou juízes, né, das leis de Deus. Eu não posso concordar com os pecados do próximo. Isso é uma visão minha. Mas aí eu sair julgá-lo, né, que ele está certo ou errado, e eu? Como é que eu fico? Né? O que eu posso fazer, né, não de fazer julgamento, mas fazer comentários, né? A partir do momento que acontece o seguinte, que existe um problema que vai afetar a humanidade. O que eu tenho que fazer? Né? Um exemplo, a guerra é uma coisa boa para a humanidade? Não. Então eu tenho que falar contra a guerra, né? E procurar paz dentro de mim, que não haja essa guerra. Porque a paz, ela é trazida não só dentro de casa, ela é trazida em primeiro lugar dentro de mim. Eu que tenho que procurar essa paz dentro de mim e externar aos próximos, que estão próximos de mim, né? Então, aí tudo bem. Mas o que eu não posso aqui é ficar fazendo, criticando os pecados das pessoas, que talvez eu tenha pecado, né?
E quem peca vive um momento ainda de atraso. Quem não peca daquela forma, porque já evoluiu para isso. Agora, a gente não pode ficar de forma retrógrada, só porque eu não cometo aquilo, fazer críticas para quem comete, né? E fazer críticas de acusação. Isso a gente não pode fazer. Por quê? Aí, o que acontece? A gente, ao invés de trabalhar, né, o bem no local do mal, nós vamos trabalhando o mal no local do mal. Ao invés de nós trocarmos o ódio pelo amor, nós vamos trabalhar aqui o ódio pelo ódio, né? Então, é nesse contexto que às vezes a gente pode prejudicar uma pessoa, independente se ela teria que passar por aquilo ou não, né? Então a gente tem que perceber isso. E quanto mais a gente não procurar que não haja injustiça, nós vamos mudando essa vibração do planeta também. Por quê? Se eu cometo injustiça, lá na frente eu receberei essa injustiça. Se eu não cometo mais esse tipo de pecado, lá na frente eu não vou ter mais esse tipo de pecado. Então, se a gente vai diminuindo a quantidade de vibração, né, de não pecar mais nesse assunto, a vibração do planeta ele vai aumentando. Porque o que nós vibramos aqui, o planeta vibra, né? E principalmente nesse momento que nós estamos passando por uma transição planetária, que a partir de 2057 o planeta vai mudar de ciclo, né? Ele vai sair do ciclo de planeta de prova e expiação para o planeta de regeneração, né? Então é nesse contexto que o comentário de sábado veio fazer essa colocação. E no próximo comentário, né, vai ser sobre a guerra. A guerra, eu aqui separei, tem nesse livro aqui, o Livro dos Espíritos, né, do autor Allan Kardec, ele faz o comentário na página, na questão 742, sobre as guerras, né? Ele diz, né, que as guerras ela é uma predominância do ser ainda animalesco em cima da espiritualidade daquele ser. Então, vamos entender um pouquinho isso, né? Mas é no próximo sábado, né? Então, o que acontece? Primeiro, para a gente entender isso, nós vamos ter que voltar lá atrás, para entender essa forma animalesca. Voltar lá atrás com o nascimento do espírito, né? Então, Deus, ele cria uma energia. Dessa energia vai sair o princípio inteligente, ou a inteligência quântica, que é o espírito individualizado. Esse espírito individualizado, ele vai passar pelos reinos, né? Reino de átomo, molécula, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino nominal, que é o reino dos humanos, e o reino angelical. Até o reino animal, o espírito ele não passa por prova e expiação, ele passa por processo de aprendizagem, né? Então, o lado que ele só, até o reino animal, ele só trabalha por instinto, só instinto, ele tem instinto ali. E aí existe uma transição, né, do reino mineral, do reino animal para o reino reino nominal. Então, como funciona isso? O espírito animal, assim, doméstico, bem dócil, esse espírito, ele já vai ser trabalhado para um reino
hominal. Né? Então, o que acontece? O Chico Xavier, ele explica, esse espírito ele vai para um planeta, né, de 4 patas, e ele vai ficar andando a pé, então ele vai passar todo esse processo de transição para ir para o reino hominal. Quando ele chega no reino hominal, ele tem o direito ao livre-arbítrio, né? Mas ainda ele tem uma grande quantidade de inteligência, de instinto, de princípio inteligente, animal, nele, que ele não consegue entender, né? E aí ele vai, como ainda ele ama, ele odeia, ele sente vontade de comer, né? Ele sente vontade de fazer sexo, né? Ele sente a vontade de brigar, né? Então ele vai ter esse problema, né? Então por isso que a predominância, a guerra ainda é a predominância do instinto animalesco sobre o instinto da espiritualidade. Então o que é a espiritualidade? São as preces, os estudos, né? Ela é as meditações, que vai dar todo o controle para o espírito, né? E harmonia. Ela é os cortes de hábitos errados, ela também, o culto do lar faz parte também, né? O estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, as práticas do Evangelho, o estudo da doutrina. Então isso faz tudo da espiritualidade para dar o equilíbrio ao espírito. Como ele ainda está nessa fase ainda bastante animalesca, ele não consegue desenvolver isso, né? Então, não adianta você ter só sabedoria intelectual e não ter espiritual. Então, os países que promovem isso, né, os seus líderes ainda estão presos à sabedoria humana, material, né? Não ainda trabalham a sabedoria espiritual. Então, por isso que promovem as guerras. Então, você vê a Rússia e a Ucrânia, que eles fazem guerras que não é de hoje, né? Já há muito tempo. Os Estados Unidos também é um pioneiro. A maioria dos países europeus, né, tudo envolvido com guerras. Até o próprio Brasil teve a Guerra do Paraguai, né? Então, é nesse contexto que é promovido as guerras, né? E aí as guerras, elas passam também por um estágio de flagelo destruidor de Deus. Porque ela vai eliminando também, né, alguns espíritos que ainda estão presos a esse tipo de materialismo. Né? Agora, os países que não... os planetas que não estão presos a guerras, né, com essa vibração desses espíritos, eles evoluem mais rápido. Então a gente pega o exemplo de Marte. Marte tem, se não me engano, 1000 anos na frente do planeta Terra. Por quê? Eles lá não promoveram guerras como tem a promoção no planeta Terra. Então fica mais fácil a evolução deles em relação ao planeta Terra aqui, né? Mas a partir de 2057, né, tudo vai mudar, né? Então essa informação que eu tenho que passar. No próximo sábado estamos de volta, né? Então eu passo agora para a prece de encerramento. Eu agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.